Em sessão do plenário do Senado, na data em que a Constituição completou 34 anos, o senador Guaraci Silveira conclamou os colegas a cumprirem seus deveres constitucionais para restabelecer a harmonia entre os poderes, solapada pelo ativismo de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Silveira apontou: todos nós, com mandatos e nos cargos públicos importantes, como ministros dos tribunais, nós juramos cumprir essa Constituição. Nós juramos, sob o peso da nossa honra, cumprir esta Constituição. O senador lembrou que a Constituição estabelece já no seu 2º artigo a separação de poderes e apontou: hoje eu vejo com tristeza não a obra que fizemos, mas a violência que está sendo feita com a nossa Constituição. A violência principal é quando artigos da nossa Constituição são rasgados e muito mais quando o artigo 2º, que deve ser uma cláusula pétrea, não é respeitado. Isso nos entristece, nos preocupa. Guaraci Silveira questionou: qual é o Brasil que nós estamos deixando, transferindo para a nossa geração futura? Qual é o Brasil? Qual é a segurança? Qual é a segurança que nós temos se este daqui, que seria o pai, a mãe de todas as leis geradas dentro do Brasil, não está sendo respeitado? Mas nós todos juramos honrar, obedecer e defender esta Constituição. O senador afirmou: nós não podemos estar neste confronto constante de coisas aqui aprovadas, ali desaprovadas, aprovadas no Executivo e lá desaprovadas. Não! O artigo 2º, minha gente brasileira, meus companheiros, diz que essa Constituição deve ser harmônica, todos devem obedecer e todos nós juramos obedecer. Não é pelos cargos que temos, mas por uma nação que precisa de segurança jurídica. É disso que o nosso Brasil precisa. Os nossos filhos, os nossos netos, a nação do porvir precisam de segurança jurídica. Silveira fez um poderoso apelo aos colegas para que exerçam seu papel constitucional. Então, eu conclamo este Senado pelo patriotismo que cada um de nós deve ter. Exerçamos este poder moderador do Senado, para que não deixemos que estas sejam casas de briga. O Legislativo como um todo é o Congresso, mas que haja paz entre nós, entre o Senado e a Câmara, que haja paz entre o Congresso e o Judiciário, assim como com a Presidência da República, porque ninguém pode trabalhar, nem nada se constrói fora da paz. Ele conclamou que o Senado exerça esse poder moderador que o Senado tem, de acordo com a própria Constituição. Que o Senado exerça para que este país tenha paz, porque só sobre a paz, em cima da paz, que se constrói um futuro e que se constrói a prosperidade. E esse é o dever de cada senador, de cada ministro, de cada presidente e de todos nós que queremos fazer um Brasil pleno de realizações. Mas nada nós construiremos fora da lei. Não há segurança fora da lei. Apesar de alguns senadores, como Eduardo Girão e Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife
pelo então colega Marco Aurélio Melo pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, senhores senadores, nação brasileira que nos ouve e nos assiste pelos meios de comunicação da Rádio Senado, que é a grande opção saudável para todo o povo brasileiro. Meu companheiro presidente, companheiro de viagem para a Antártida, passando um pouco de frio lá,
de muito companheirismo e muita amizade, mas eu gostaria de refletir um pouquinho, meu presidente, sobre um pouco da história mundial, vendo como o mundo começou, tribos esparsas, sem leis, sem dogmas, sem códigos, sem constituições. E isso veio durante muito tempo. E criou-se as famílias, os clãs, as tribos, depois nações. Algumas se constituíram em cidades-estados, como é o exemplo da antiga Grécia. E quase nenhum desses reinos antigos tinha algum tipo de lei ou algum código que os disciplinasse. E o tempo foi passando. A humanidade começa a ter os primeiros códigos, e com o Código de Hammurabi, surgido talvez pelo ano 1800 a.C., depois nós temos o Torá, parte da Bíblia Sagrada, que começou a ser elaborada mais ou menos no ano 1400 a.C., concluída praticamente no ano 100 depois de Cristo. Mais tarde, um outro código que vai aparecer, justamente o Alcorão, elaborado mais ou menos pelos anos 630, 640 da era cristã. Mas tanto a Bíblia Sagrada como o Alcorão misturavam muitas vezes um pouco do código disciplinar humano, leis que deveriam reger, e como leis religiosas, que começaram a orientar os povos. Mas grande parte, meu presidente, da história humana, a história humana foi governada sem um código e sem regras de conduta e sem leis. As sociedades eram regidas ou dominadas por reis, senhores, que tinham a lei de acordo com a sua cabeça e de acordo com a circunstância. E isso veio durante muito tempo, muito tempo. E até que chegou num ponto quase de estrangulamento dessa situação. Quando, lá pelo fim do século XVIII, 1790, nessa época, a situação do absolutismo, que reinava principalmente na Europa, se tornou insustentável. E começaram a surgir os movimentos que defendiam uma legalidade. Cada reino, cada nação, cada estado devia ter o seu código-lei. Nós tínhamos na Europa, na França, reinando na França, o rei Luís XIV, que ele dizia: "L'estat c'est moi", quer dizer, a lei sou eu. Bem, mas o tempo passou e começou. A Revolução Francesa, então, começou a estipular normas e condutas para cada segmento da sociedade. Isso não aconteceu, senador Girão, sem vida, sem luta e sem sangue, porque a Revolução Francesa inspirou novas leis e novas condutas que deveriam disciplinar os dominadores, os reis, os monarcas, os imperadores. Nenhum estado devia ser governado na mente ou na cabeça de cada um, mas por um código de leis que regesse. E isso daí começou a se estabelecer as constituições, dando direito ao cidadão de pensar, de agir e de se defender. Os tempos foram passando e começou a se estabelecer as constituições. Mais tempo, senhor presidente, por favor. E quando o Brasil se tornou independente, nós não tínhamos uma Constituição, mas apenas um arcabouço de leis provinda da pátria-mãe Portugal. Mas em 1824 nós tivemos uma Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I. Depois, em 1891, uma Constituição promulgada pela República. 1934, uma Constituição
também democrática, mas que durou muito pouco tempo, porque em 1935, logo depois, em 37, vai instalar o Estado Novo, e o presidente Getúlio Vargas chama um jurista chamado Francisco Campos e faz uma Constituição unicamente da sua cabeça. Foi um homem que fez uma Constituição total, Francisco Campos, um jurista. Bem, e essa Constituição vai durar até 1946. Bem, daí uma Constituição democrática que eu tenho o privilégio de ser trineto do meu antepassado, Guaraci Silveira, que foi constituinte tanto em 34 como em 46. Bem, essa Constituição vai durar até 67, 68, quando nós temos uma nova Constituição. Bem, e chegamos, essa Constituição de 68 vai durar aproximadamente 20 anos, quando, por uma emenda de 26, a emenda 26 de 1985 do presidente Sarney, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte que ia funcionar a partir dos eleitos, não uma constituinte exclusiva, como nós defendíamos na época, mas uma constituinte legislativa também, mas foi estabelecida, e é a Constituição que temos. Mas meu líder Portinho, meu colega, amigo do coração, Girão, essa Constituição foi feita na época por 559 constituintes, 487 deputados e 72 senadores na época. Depois houve um aumento devido à criação de novos estados, com mais 3 senadores pelos estados criados e 8 deputados no mínimo. Bem, essa Constituição, ela tem no seu preâmbulo, ela tem a seguinte frase: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a bênção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Meus amigos, essa Constituição, como Ulisses Guimarães falava, a Constituição cidadã. Claro que não era perfeita, tanto é que tivemos várias emendas, mas foi talvez o melhor que pudemos fazer na época. Os constituintes puseram no segundo artigo, diz bem assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Meus amigos, foi a Revolução Francesa que criou os 3 poderes. Aonde existia a monarquia, senador Girão, também criou-se o poder moderador exercido pelo rei, o executivo pelo primeiro-ministro e assim o judiciário e o legislativo. As monarquias mais democráticas, como do Japão, da Inglaterra, funcionam dessa maneira, e outras também, mesmo a espanhola e tudo, funcionam desse modo, com 4 poderes, na verdade. Bem, mas nós dissemos aqui nesta Constituição, no fazer esta Constituição que rege e deve reger todos os brasileiros. E meu senador, todos nós, com mandatos e nos cargos públicos importantes, como ministros dos tribunais, nós juramos cumprir esta Constituição. Nós juramos, sobre o peso da nossa honra, cumprir essa Constituição. E hoje, senador Exalci, se não me engano, completamos 34 anos da confecção e da promulgação dessa Constituição. Hoje eu
completamos 34 anos. Era um dia para estarmos extremamente alegres, porque o momento que nós participamos, talvez lembrando o romance de James Cooper, O Último dos Moicanos, talvez eu seja o último dos constituintes vivos. Então, senhores, eu quero dizer que hoje eu vejo com tristeza, não a obra que fizemos, mas a violência que está sendo feita com a nossa Constituição. E a violência principal é quando senador Campos, senador Girão, meus colegas senadores, povo brasileiro, quando artigos da nossa Constituição são rasgados, e muito mais, quando o artigo 2º, que deve ser uma cláusula pétrea, não é respeitado. E isso nos entristece, isso nos preocupa. Qual é o Brasil que nós estamos deixando ou transferindo para a nossa geração futura? Qual é o Brasil? Qual é a segurança, senador Campos? Qual é a segurança que nós temos? Se esse daqui seria o pai, a mãe de todas as leis geradas dentro do Brasil, não está sendo respeitada. Mas nós todos juramos honrar, obedecer e defender esta Constituição. Mas, senador Exalci, meu presidente, neste momento, nós juramos cumprir e fazer cumprir esta Constituição. Aonde nas monarquias constitucionais, elas regem o poder moderador. E mais ou menos no Brasil, senador Exalci, o Senado deve exercer esse poder moderador como se fosse um quarto poder. E só o Senado tem esse poder. Nós não podemos estar nesse confronto constantemente de coisas aqui aprovadas, ali desaprovadas, aprovadas no Executivo e lá desaprovadas. Não. O artigo 2º, minha gente brasileira, meus companheiros, diz que essa Constituição deve ser harmônica, todos devem obedecer e nós todos juramos obedecer. Não é pelos cargos que temos, mas por uma nação que precisa de segurança jurídica. É isso que o nosso Brasil precisa. Os nossos filhos, nossos netos, a nação do porvir precisa de segurança jurídica. Então eu conclamo a este Senado, pelo patriotismo que cada um de nós devemos ter, conclamamos que exerçamos esse poder moderador do Senado, para que não deixemos que essas sejam casas de briga, nem o Legislativo como todo é o Congresso, mas que haja paz entre nós, entre o Senado e a Câmara, que haja paz entre o Congresso e o Judiciário, e assim como a Presidência da República, que ninguém pode trabalhar, nem nada se constrói fora da paz. Existe uma história bíblica que eu gostaria de contar nesse momento. Existia um rei, o mais famoso rei de Israel, e este rei se chamava Davi. Ele trabalhou e fez uma grande fortuna, e o objetivo dessa grande fortuna de Davi era construir um templo magnífico para Deus Jeová. Mas daí veio o profeta de Deus e disse para Davi: você não construirá, porque o seu reino foi muito tumultuado, houve muita guerra, muito sangue, muita vida perdida. Mas o teu filho Salomão, que governará sobre um reino de paz, este sim construirá uma casa em louvor ao meu nome. Isso nos traz uma mensagem para o dia de hoje. Senador Girão, senador Júlio Campos, nada se constrói na guerra, nada se constrói no atrito. No atrito perde-se vida, perde-se tempo, perde-se a prosperidade, perde-se a paz e destrói uma nação. Nós precisamos cumprir essa Constituição, que ela foi feita para a harmonia dos poderes, que o Senado exerça esse poder moderador que o Senado tem de acordo com a própria Constituição, que o Senado exerça,
para que esse país tenha paz, porque só sobre a paz, e em cima da paz, que se constrói um futuro e que se constrói a prosperidade. E esse é o dever de cada senador, de cada ministro, de cada presidente, de todos nós. Queremos fazer um Brasil pleno de realizações, mas nada nós construiremos fora da lei, não há segurança fora da lei. Nós precisamos gerar um Brasil muito melhor para a geração do porvir, porque senador Girão, senador Isalci, nossos filhos, nossos descendentes são mais importantes que nós. A nação do futuro é mais importante que nós. É para eles que nós temos que trabalhar, deixar um legado de paz, de segurança, de prosperidade. Por isso, espera a nação brasileira de todos nós. Deus abençoe o meu Brasil, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe, e que cada um de nós cumpramos nosso dever, assim a sociedade espera de nós. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu sou maltratado lá no... Senador Jaime Campos, Vossa Excelência. Meu Deus do céu.